Saiba de uma coisa, meu querido. Saiba de uma coisa. A maior investida das trevas é contra a tua identidade. A maior investida das trevas é colocar em xeque quem você é. As trevas não têm poder sobre a tua vida e não têm poder sobre o teu espírito. Então as trevas vai trabalhar o tempo todo e fortemente para lançar dardos sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, para que você tenha dúvidas de quem você é realmente no Senhor. Porque quando ela coloca a nossa identidade em xeque, ela nos paralisa. E quando nós aceitamos esses dados, nós somos paralisados. Esse foi o maior trabalho das trevas lá no Éden. Adão era governado de dentro para fora pelo Senhor. E o maior trabalho das trevas foi lançar na mente de Adão que ele poderia ser independente. Porque ela estava fazendo um plano. Qual era o plano das trevas? Adão era totalmente governado pelo Espírito, corpo, alma e Espírito. O Espírito de Adão era fundido ao Espírito do Senhor, de uma forma que o seu corpo todo era ordenado. E tudo que Adão fazia era ordenado. Ele colocou ordem sobre todas as coisas, ele cultivou sobre todas as coisas. Então a estratégia das trevas era separar o Adão de Deus. E a forma que ele tinha para separar Adão de Deus era confundir quem Adão era. Dizer: você não precisa do teu pai, você não precisa de Deus. Você pode comer dessa árvore que te dá conhecimento, tanto do bem quanto do mal, e você viva pelos seus ensinamentos. Você viva por aquilo que essa árvore pode produzir em você. E muitos têm comido dessa árvore e continuam comendo, porque quando Adão comeu é como se isso fosse multiplicado. Muitos meditam até na palavra de Deus, na Bíblia, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não através da vida de Deus. A outra árvore, a árvore da vida, ela representava a vida de Deus, a vida do Cristo fluindo, é a vida que governava Adão. Então a estratégia das trevas foi separar o espírito de Adão da alma dele. Adão tinha uma alma totalmente governada pelo Espírito, e o Senhor falava com Adão todos os dias. Por isso que quando Adão ouviu a voz do Senhor, ele temeu. Porque Adão já não ouviu mais a voz do Senhor no seu espírito, ele ouviu ela no seu ouvido. E aí ele falou assim: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Como que ele poderia temer uma voz que ele ouvia todos os dias? Como que ele poderia temer alguém que te dava ensino todos os dias? Porque ele já não ouviu mais a partir do teu espírito, ele ouviu a partir da tua carne. E ele entendeu que algo estava errado. E Adão seguiu desgovernado. Adão continuou desgovernado até Cristo. Adão continuou desgovernado, e toda geração continuou desgovernada. E todo homem sem Cristo é um homem desgovernado, porque o seu espírito não está governando a sua alma. Então a sua alma está gritando, a sua alma está querendo mais, e ela busca o que? Os prazeres da carne. Porque uma alma desgovernada do espírito, ela vai buscar os prazeres da carne. E o homem seguiu por anos e anos nos prazeres da carne, até chegar o Senhor Jesus como filho enviado para corrigir o curso dessa história que Adão tinha desviado lá no Éden. E é por isso que a palavra fala que em Cristo nós somos nova criação, nova criatura, porque Ele inaugura um novo estágio na nossa vida. Se a nossa alma vivia desgovernada, quando eu entrego ao Senhor, eu estou dando o controle da minha alma ao Espírito novamente, falando assim: a partir de agora é o Espírito Santo que governa a minha alma. E nós somos nova criação, irmãos. Nós somos nova criação no Senhor. E o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E é por isso que quando o Senhor nos chama e diz assim: olha, filho, no ventre da tua mãe eu te designei para as nações. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque Ele já sabe a nossa identidade. Sabe por que nós temos alguns temperamentos que nós não entendemos? Eu, por exemplo, eu sou um sanguíneo. Sanguíneo é aquele que precisa estar com pessoas. Sanguíneo é aquele que precisa estar em meio às pessoas. Porque são através dos sanguíneos que a palavra do Senhor vai ser propagada. São através dos sanguíneos que
o evangelho do amor vai ser propagado com mais velocidade. Ele consegue chegar em qualquer ambiente e se comunicar. Ele consegue e ele precisa. Mas o sanguíneo, ele tem muitos defeitos. Um deles é falar primeiro para depois pensar. Um deles é agir para depois pensar. Agora, esses defeitos, eles são maus? Não, eu preciso sujeitar ele ao Senhor, porque se eu sou um sanguíneo desgovernado, os meus defeitos vão falar primeiro. Agora, se eu sou governado pelo Senhor, eu vou saber exatamente a minha posição como filho, e eu vou saber a minha identidade. Assim, é por isso que o Senhor me deu esse temperamento, para que eu possa entrar em lugares, para que eu possa conectar pessoas, para que eu possa trazer leveza em alguns lugares. E eu preciso estar conectado. E talvez você fale: não, pastor, mas eu não sou sanguíneo, eu sou um fleumático. Exatamente, querido. O Senhor te deu esse temperamento para que você saiba os lugares que você deve entrar e a precisão que você deve falar. O fleumático é aquele que não se ofende. Então o Senhor te coloca num lugar para quê? Um lugar de muita ofensa. E você vai usar o seu temperamento alinhado a Cristo para que você possa agregar pessoas. Você vai entrar num lugar de confusão e vai conseguir entrar nesse lugar e sair sem tomar partido, mas trazer a luz de Cristo para esse lugar, trazer a realidade de Cristo. Aí você fala: pastor, mas eu não sou fleumático, eu sou melancólico, eu me aborreço, eu fico triste. Sim, o Senhor vai colocar no seu coração. Por que Ele te deu esse temperamento? Para que quando você entrar em lugares, você vai sentir a batida do coração de Deus. Você vai sentir a angústia do Senhor pela transformação de vidas. Você vai conseguir compreender o que Deus compreende. Não tem nada errado. Você só precisa ajustar isso para dentro da comunhão. E todos esses temperamentos, eles fluem dentro da comunhão no corpo de Cristo. Talvez você fale: não, mas eu sou um colérico. Colérico é uma pessoa assertiva, da direção. Ele não fica conversando à toa, ele só conversa se vai produzir, ele só conversa se o propósito for acontecer. Então são pessoas que são destinadas a ouvir a voz de Deus, destinada a cumprir o propósito de Deus. E dentro do ambiente da comunhão nós vamos nos relacionar por quem nós somos no Senhor. Dentro de nós, quem nós somos. Mas nós vamos relacionar na nossa movimentação, e na nossa movimentação nós vamos encontrar os temperamentos. E por que eu falo isso? Porque os temperamentos não podem se chocar com a realidade que cada um é no Espírito. Quem está entendendo isso? Quando eu aprendo a encontrar no meu irmão e reconhecer o que o meu irmão porta. Sabe, irmãos, qual que é a maior dificuldade de eu promover a comunhão? É quando eu não reconheço o que o outro porta. Eu tenho muita amizade com o pastor Paulo já há uns 10 a 12 anos já de amizade. Mas se a minha amizade não reconhecer a graça que o pastor Paulo porta, e eu sei a graça que ele porta e a precisão que ele porta, a nossa amizade não serve de nada. E se o pastor Paulo nesses 12 anos, ele não reconhecesse o ofício que o Senhor entregou sobre a minha vida, se ele não reconhecesse a graça que o Senhor entregou sobre a minha vida para cuidar do coração dele e dar direção, se ele não me reconhecesse como um pastor, nada aconteceria. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos travados. Sabemos que a comunhão é algo poderoso, mas nós não reconhecemos que o outro porta. Por que nós não reconhecemos? Porque o orgulho nos impede de reconhecer. E enquanto nós ficarmos assim, tem coisas que eu não sei, mas eu sei quem eu posso consultar, porque eu reconheço o que ele carrega. Vocês conseguem entender isso? O orgulho não deixa a gente nos aproximar do nosso irmão. A Dai, ela carrega uma unção profética. E eu me submeto a ela, como pastor dessa casa, eu me submeto à unção que ela carrega, eu sei a unção que ela carrega. E eu respeito.
E quando eu preciso, eu recorro. Da mesma forma que eu sei que a pastora Cristiane carrega uma unção pastoral e de precisão para discipulado, muito mais precisa do que eu, muito mais assertiva do que eu, muito mais precisa do que eu no cuidado com as pessoas para destino. Eu recorro a ela e falo: Cristiane, como que eu consigo dar direção para ela? Me aponta, porque ela é precisa. Eu sei que nela há essa precisão, então eu reconheço. Da mesma forma que no Alexandre, eu sei que o Alexandre é um poço de lealdade. E toda vez que eu quero entender sobre lealdade, eu me aproximo do Alexandre e reconheço isso. Da mesma forma que eu quero entender sobre submissão e mesa, eu me aproximo da Gabi, porque eu sei o coração dela, onde que ela entendeu, e eu consigo aprender com ela. E eu reconheço que ela tem mais para acrescentar sobre a minha vida, no Espírito. E a comunhão faz isso, irmãos. Deus está promovendo algo que a gente não consegue contemplar ainda. Deus está unindo essa cidade, gente aqui nessa casa, de todos os cantos dessa cidade. Tem gente da zona sul, da zona norte, da zona leste. Deus tem algo precioso para construir aqui. Para construir, o Senhor tem conectado pessoas. Deus tem trazido pessoas de outras cidades, de outros estados, para estar aqui conosco. E dizendo assim: eu recebi algo que é aqui, então algo o Senhor está produzindo. E se você crê naquilo que o Senhor está construindo, se você honrar o que o Senhor está construindo nesse ambiente, você vai fazer parte disso. Talvez você fale assim: poxa, por que a Dai ministrou tanto hoje? Ela acabou de falar assim: eu vim aqui no culto dessa semana com mulheres, e eu estou ministrando aquilo que a pastora Cristiane ministrou, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Sabe o que é isso, querido? Ela se submeteu a uma palavra que foi liberada, ela entendeu. E quando nós entramos no mesmo veio, a autoridade aumenta, porque aquilo que o Senhor dá aos pais é multiplicado aos filhos. Você consegue entender isso? Tudo que o Senhor está entregando sobre a nossa vida de revelação, para você Ele tem muito mais do que Ele entregou para nós. Tudo que o Senhor está entregando para nós, no nosso sentido espiritual, o Senhor tem muito mais para você. Não para em nós, não para em nós, não vai parar em nós. A comunhão é eterna, nós somos como um rio para fluir sobre a tua vida. Se você entender isso, as bênçãos que o Senhor tem entregue financeiramente para nós, o suprimento que o Senhor tem entregue na hora certa, se você entender, você será muito mais abençoado do que nós. Porque não para, um ambiente de comunhão é submeter. Então você não pare nas suas limitações. Mas pastor, eu sou melancólico, eu me entristeço. Não, querida, isso não é para você se ficar triste com o seu irmão, é para você se constranger no seu espírito daquilo que Deus quer fazer. Se você é melancólico, você vai conseguir identificar lugares que a comunhão não tocou ainda, e você vai ser o apontador. Precisamos apontar, precisamos tocar nesse lugar. Nós não somos uma igreja apenas para fazer culto, irmãos. Pastor, não, nós não somos uma igreja só para fazer culto, porque culto tem que ser a nossa vida 24 horas ao Senhor. Nós somos uma igreja de filhos que entendeu o propósito do Pai de transformar uma geração. E você está recebendo transformação. A igreja onde chega tem que transformar ambientes. Transformar ambientes. A igreja tem que trazer libertação aos filhos de Deus. E foi isso que Jesus fez. Em Jesus nós somos libertos, querido. A salvação foi paga por Deus para a nossa libertação. E por falar de libertação, nós vamos ter um dia específico para falar de libertação. O Senhor tem falado muito isso comigo, e eu preciso compartilhar com vocês sobre libertação. Nós temos um conceito muito errado sobre libertação. Nós entendemos que culto de libertação é aquele culto que a gente chama aqui um monte de gente lá de fora para expulsar os demônios deles.
E isso a gente não está fazendo bem para essas pessoas. Pelo contrário, nós estamos fazendo muito mal. Libertação é para filho. Porque a libertação você precisa guardar ela, você precisa segurar ela. Os filhos de Deus precisam ser libertos. Aquele que não tem a Deus ainda, você liberta ele, você expulsa o demônio dele aqui, você está fazendo mal para ele. Mal, pastor? Sim, porque você expulsa o demônio aqui, e a palavra fala que a pessoa, quando ela sai, ela não muda as suas condutas, ela não muda a sua rotina. O que acontece? Aquele que habitava naquela pessoa vem e encontra a casa vazia, e ele faz o que? Ele vai lá e busca mais 7. Então, às vezes, irmão, a gente fica fazendo campanha de libertação, colocando microfone na boca das pessoas para ver, entrevistando o demônio, aí expulsa o demônio das pessoas, só que chega ali fora, a pessoa dobra a quantidade de demônio que ela tinha, porque a igreja mesmo não sabe entender. Primeiro você ministra a palavra, as pessoas se tornam filhos, e os filhos precisam ser libertos. E o Senhor está falando sobre libertação. Existe um processo, sabe? Porque enquanto você não for liberto, você vai se ofender. Enquanto você, pastor, mas eu vou falar uma coisa para você. Não quer dizer que você não é uma pessoa de Deus, não quer dizer que você não é filho, não quer dizer nada disso. Apenas tem áreas na sua vida que não foram libertas ainda. Tem áreas que as trevas estão governando sobre a sua vida. E você vai precisar derrubar isso, você vai precisar renunciar a isso. E como que você é liberto? Confessando com a sua boca. Nós vamos precisar expulsar esses demônios que agem na sua vida. E eles agem no quê, querido? No seu espírito? Não, eles não agem no seu espírito. Eles não têm nem autoridade para mover no seu espírito. Mas nós somos movidos de corpo, alma e espírito. A alma são seus pensamentos, a alma está lá todos os seus sentimentos. Quantos demônios ficam jogando setas nas mentes das pessoas? Fica trazendo desânimo. Age também no físico, trazendo cansaço, desânimo, dor. Na mente trazendo rejeição. Eu não sou aceito, ninguém me ama. Você precisa entender, por mais que essa palavra seja confrontadora para você, você precisa entender que isso são setas malignas. Eu estou aproveitando o que a Dai ministrou, porque é muito importante sobre isso. E nós precisamos entender, às vezes nós estamos 15 anos, 20 anos na igreja, se ofendendo pela mesma coisa, se entristecendo pela mesma coisa, se desanimando pela mesma coisa. Quando sou corrigido, eu me comporto como a Dai ministrou aqui agora, como na mágoa. Saiba que isso são interferências malignas, e você precisa ser liberto disso. E sabe, a maior libertação é você estar em corpo, comendo da palavra. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem ouve a palavra, e quem conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, um culto de libertação que expulsa demônio não liberta ninguém. A gente só piora a vida. O que liberta é quando eu amadureço, quando eu entendo quem eu sou no Senhor, quando eu conheço a palavra, quando eu guardo ali o que eu fui liberto. Querido, isso não diz que você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não. Eu posso ser um pastor e não ser liberto, Marisvaldo. Eu posso ser um pregador e não ser liberto. Se áreas estiverem escuras na minha vida, eu estou dando lugares para que as trevas governem. E uma das maiores áreas que as trevas governam é a área da comunhão. Porque ela quer distorcer a comunhão, irmão. Ela quer fazer que a comunhão seja a partir do que o mundo estabelece. Comunhão não é algo leviano. Tem muita gente que trata amor por obras de caridade. Tem gente que trata amor se aquela pessoa é uma pessoa risonha. Tem muita pessoa risonha que é mentiroso, não ama, é traidor, faz o mal. E tem muita pessoa de cara mais séria, que o coração é tão amoroso, que é capaz de morrer por você. Só que as trevas quer dizer para você que comunhão é aquele que vive arreganhando os dentes. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra diz que as trevas teriam o poder de se transformar em anjo de luz. Então as trevas não vai vir para você feia. Não vai vir como a Hollywood pinta, com chifre. Não vai vir para você com um tridente. Não vai vir com você com fogo. Ela vai vir para você
como uma pessoa bonita, com pensamentos bonitos, que distorcem a realidade que você vive no Senhor. E o maior trabalho das trevas é destruir a comunhão, irmãos. Porque as trevas sabem que na comunhão nós manifestamos a vida do Cristo. É na comunhão que nós manifestamos o maior poder da igreja, que é o corpo de Cristo manifesto sobre a terra. E você não pode ficar fora dessa comunhão, irmão. Você precisa se esforçar para viver em comunhão. Ontem eu falava com os irmãos aqui. A comunhão vai precisar de uma renúncia minha, de me esforçar, de romper, e eu estar junto em tudo que a casa está promovendo, em tudo que o corpo está promovendo. Isso vai me conduzir a um lugar. O pastor Joed falava aqui ontem, que antigamente ele amava o Senhor, mas ele fazia por um compromisso. Tudo que ele realizava era um compromisso. Tudo que ele realizava é um compromisso. E aqui ele entendeu que não tem nada a ver de compromisso, mas sim de gratidão a quem o Senhor é e pelo amor que nós somos. Nós não estamos num culto por um compromisso ou por uma agenda. Eu estou vivendo pela graça e pelo amor dele que flui. Mas eu preciso me esforçar para entender isso. Até que isso chegue como revelação do Senhor na minha vida, eu preciso me esforçar. Eu não posso me paralisar diante das circunstâncias, irmãos. Eu não posso me paralisar. É como um atleta quando você começa a fazer uma atividade física. Na primeira semana você fala assim: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu vou embora daqui. Nos primeiros dias, dores dão no seu corpo, dores terríveis, cansaço terrível, porque você quer se esforçar para não ir, mas você se esforça para eu vou porque eu preciso. Quantos dias eu chegava a treinar lá, assim, nos primeiros dias que eu comecei, eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembrava do médico falando para mim: você não vai passar dos 60 se você não treinar. Eu falei: eu quero viver mais. Aí eu voltar. Fala aqui para quem está do seu lado assim: ó, se você não viver em comunhão, já está decretado seu destino. Eu me esforçava e voltava. Eu falava para quem: eu tenho que treinar. Eu ia lá e treinar. Agora eu já estou naquela fase que eu estou quase encostando, mas eu já não falto, porque já está fazendo bem. Eu já estou mais forte, eu já estou fazendo coisas que eu não fazia. Eu já perdi alguns pesos. Eu já estou dormindo bem, eu estou ministrando e não estou. Eu já estou me sentindo bem. Eu não estou roncando mais à noite. Por quê? Assim é a comunhão, querido, no corpo de Cristo. Agora fica você, não se esforça para estar em comunhão, não se esforça. Irmãos, e estar em comunhão não é só ser um assistente. O que é um assistente? É aquele que vê. Eu posso ir lá para o box lá e ficar olhando o povo treinar, não vai dar nada, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou ver: nossa, como que eles estão melhorando, e eu vou continuar no mesmo lugar. Mas quando eu entro para treinar junto com eles, eu consigo observar. Quando eu comecei a treinar era uma barrinha só, sem nada de peso. Depois foi aumentando. Agora ó, você vai pegar uma barra de 20 quilos com 10 quilos de cada lado. Aí esse dia eu estava levantando 70 quilos em cada lado, 35 quilos em cada lado, mais a barra. Ué, parecia tão pesado os 10 quilos, pastor Paulo. E agora, por quê? Condicionamento. Você precisa condicionar a sua fé. Você precisa condicionar a sua fé. Você precisa condicionar a sua fé. Irmão, eu não vou sair daqui porque o Senhor está falando comigo. Se você quiser sentar, você pode sentar. Mas o Senhor está dizendo que você precisa condicionar a sua fé. A fé, ela é condicional àquilo que você vive, àquilo que você experimenta. Se eu tenho uma fé paralisada pelas circunstâncias, não é fé. Fé tem que ser além. Você tem que entender que a comunhão, ela é poderosa para você, ela te protege, ela te fortalece. E as trevas vão fazer de tudo para desviar de você isso. As trevas vai fazer você me odiar nessa palavra que eu estou falando agora para você. As trevas vai fazer a sua mente se retorcer no lugar que você está do que eu estou falando. As trevas vai fazer você pensar: o pastor está jogando indireta. Irmão, nós já passamos desse lugar. Nós queremos ver você maduro no Senhor.
Nós queremos ver você forte, com picanha na mesa, ou com um ovão na mesa, mas você dizendo assim: eu sou firme no Senhor, isso não me abala. Isso não me abala. Você está entendendo, querido? A religião nos enganou por tanto tempo, nos ensinou a entrar dentro de igreja, fazer campanha para melhorar de vida, enquanto o Senhor nunca quis que nós melhorássemos a nossa vida. O Senhor sempre desejou que nós perdêssemos a nossa vida para ganhar a vida dele. Não se trata da minha vida, não se trata da sua vida, se trata da vida dele manifestando através de nós. Se trata dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e o Senhor quer nos fortalecer. Existe uma cidade com mais de 700 mil pessoas querendo receber o que você carrega. Querido, não despreze o que você carrega, o que você recebe nessa casa. Nós somos cheios de palavra, nós somos cheios daquilo que o Senhor tem dado para nós. E a palavra fala em Provérbios que a alma farta, pisa em favos de mel. Alma. Você está entendendo? Você não tem que se movimentar nesse lugar mais chamado alma. Você tem que se movimentar num lugar chamado espírito. E é ele que vai governar a sua alma. O espírito nunca vai estar farto das coisas de Deus, daquilo que é pleno, daquilo que é lindo. Irmãos, agradeça pelo lugar que você tem. Agradeça pela casa que você tem para estar com o Senhor. Nós não estamos preocupados na sua conta bancária, nem estamos perto disso, irmão. Nós só estamos preocupados e comprometidos com Deus, de quem você vai se tornar no Senhor. Vocês estão entendendo isso? Qual é o compromisso nosso aqui? Que você cresça no Senhor. Essa palavra que a Dai ministrou vai mudar a nossa vida e vai mudar o nosso posicionamento. Porque o Senhor nos colocou num novo nível, irmãos. Ontem eu falava com os irmãos que vamos nos esforçar, irmãos. Vamos nos esforçar para entender o que Deus está fazendo. Irmãos, vamos nos esforçar para entender o que Deus está querendo fazer nessa cidade. Diga para quem está do lado: porque Deus vai fazer. E você vai fazer parte do que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Ele é Deus. Ele já disse. Quando Ele me chamou e Ele falou: renuncia a tudo, eu renunciei. Porque Ele disse: eu vou fazer. Ele não falou para mim o que aconteceria no meio do caminho. Ele só mostrou o final. O final eu já sei. E eu quero te convidar para fazer parte desse final comigo. Eu quero te chamar a fazer parte de nós sentarmos nas primeiras cadeiras aqui, para nós vermos o Daniel ministrar. Nós vamos sentar na primeira cadeira aqui, Alexandre, para ver a Malu ministrar. Ei, Marcos, nós vamos sentar nas primeiras cadeiras para ver o Renan ministrar. O Senhor nos chamou para isso, Marlene. Nós vamos sentar na primeira cadeira para ver a Malu ministrar. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou. Sabe, irmãos, e nós estamos remindo uma geração. Existem pecados que os nossos antepassados cometeram, que nós estamos sendo libertos agora. É isso que o Senhor está fazendo. Uma geração são 40 anos e você guerreia por 160 anos para trás. Existem pecados geracionais que eu estou quebrando. Existem pecados que o meu pai quebrou, minha mãe quebrou, para que eu hoje pudesse fluir. Mas existem pecados que eu tenho que continuar. Existem lugares de libertação que eu preciso entrar. Existem lugares de libertação que eu preciso me submeter. Esquece que a libertação é para aqueles que estão lá no mundo. A libertação é para os filhos, porque Ele nos chamou para ser livres. E isso é libertação, ser livres. O que nos prende? Esses dias eu conversava com o pastor Joed. O pastor Joed falou assim: eu estava passando por um problema, veio um pensamento na minha cabeça dizendo assim: é porque você começou a orar. Aí no mesmo momento o Senhor falou para mim: rapaz, mas você acha que eu sou tão fraco assim? Que você começa a orar e os
problemas começam a acontecer. Não, rapaz, são problemas. Isso aí é revelação. Isso é revelação. E posicionou no Espírito, revelação. Obrigado. Obrigado. E eu quero te desafiar, querido. Eu quero te desafiar agora. Eu sei que a Dai já fez isso, mas eu quero te desafiar hoje. Quem quer verdadeira libertação de fato? Cansado de viver, então vem para frente aqui. Cansado de viver segundo os dogmas, cansado de viver segundo os seus pensamentos, cansado de viver segundo as aparências. Quando alguém ministra, cai para você como uma indireta, e você não consegue compreender que é o Senhor que está falando. E nessa noite, o Senhor vai trazer libertação. Quem crê nisso? O Senhor está trazendo libertação. Irmãos, e não tenha vergonha, porque a libertação é para os filhos. Pode chegar à frente e se prepare, a libertação é para os filhos. Libertação é para os filhos. Libertação é para os filhos de Deus. Eu não faço campanha de libertação para tirar demônio de drogado, de bêbado. Não, essa é perda de tempo. Primeiro eles têm que conhecer Jesus. Depois que eles conhecerem Jesus e conhecerem de fato, aí sim nós vamos entrar em libertação. Se posicione em adoração nessa noite, querido. Pastor, o senhor acabou com o horário. Não foi eu, foi o Espírito. Por mim eu já estava em casa tomando minha sopa, que agora eu nem vou poder tomar porque passou do horário. Eu estou focado na minha libertação da gordura. Estou focado na libertação das minhas doenças que eu carrego por negligência. E isso também é libertação. E sabe, tem uma filha dessa casa que orou por mim pelo menos 4 anos, brigou comigo. Eu briguei com ela. E ela falou: pastor, eu te amo. O primeiro presente que ela me deu foi uma air fryer. Ela falou assim: pastor, eu não quero ver o senhor comendo fritura mais. E eu brigava com ela, não entendendo que havia áreas da minha vida que precisava de libertação. Área que as trevas estavam querendo me paralisar. Quando eu comecei a ter pressão de lá dando 15 por... Lá vai bordoada, lá 20 por 10. Que o médico falou assim: pastor, o senhor não tem nada. O senhor só está gordo. Vai fazer exercício que o senhor vai morrer. O senhor não tem nada, mas o senhor vai morrer. E ele falou para mim: olha, se você... Eu te dou 20 anos, se você não... Eu falei: Senhor, mas é só 20 anos que eu tenho. Ele falou: não, filho, eu te dei muito mais, é você que está nesse lugar. E eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça, querido. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Pode continuar. Eu declaro em nome de Jesus. Ei, Shekandarabarabaxu. Eu declaro em nome de Jesus que toda ação das trevas que flui sobre a alma, que flui sobre os pensamentos, que flui sobre as ações, eu declaro agora, Senhor, uma libertação em nome de Jesus. Eu declaro libertação aos filhos, Senhor, lugares que ainda estão escondidos, lugares onde ainda as setas governam, onde os pensamentos governam. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que será trazido à mesa, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, filhos crescendo, filhos avançando, filhos desfrutando da tua realidade, filhos desfrutando, Senhor, da tua voz, filhos aprendendo a desfrutar da comunhão, Senhor, que produz fortalecimento. Ei, Senhor, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, filhos que compreendam o quanto o Senhor trouxe ele, por que o Senhor trouxe eles a esse lugar. Filhos que compreendam por que o Senhor nos agregou a este lugar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu os liberto, Senhor, de todo pensamento. Eu os liberto, Senhor, de toda seta maligna. Seja na alma, Senhor, nos sentimentos, nos pensamentos. Pensamentos, Senhor, de exclusão. Pensamentos de rejeição. Nós repreendemos aqui em nome de Jesus. Nós repreendemos e declaramos: você é filho amado. Se você tem pensamento de rejeição, se
Se você tem pensamento de rejeição, de exclusão, diga comigo. Você tem que declarar, não precisa ser em alta voz, o louvor vai estar louvando, mas você declara: eu rejeito esses pensamentos em nome de Jesus. Enquanto eu oro, você vai dizer: eu rejeito esses pensamentos. Se você tem desânimo, que aparece do nada, que te impede de caminhar, de estar junto, você vai dizer: eu rejeito esse desânimo em nome de Jesus. Eu rejeito. Se você tem pensamentos que distorcem a palavra, porque talvez a teologia e as trevas usam do conhecimento bíblico de forma errada para distorcer a realidade de Deus, de distorcer o ensino de Deus através da árvore do conhecimento, você vai dizer: eu rejeito em nome de Jesus tudo que me faz rejeitar o que é ministrado, que o Senhor tem falado. Se você tem problema na sua fé, porque a sua fé vacila, você vai falar assim: eu rejeito toda dúvida, eu rejeito em nome de Jesus toda dúvida. Se você tem caído nos mesmos erros, nos mesmos pecados, seja ele de pornografia, seja ele de promiscuidade, ou seja ele da fofoca, ou seja ele da maledicência, você vai dizer: eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito isso em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu declaro e renuncio. Você vai falar de tudo isso que eu falei, você vai renunciar, querido, como ato profético enquanto nós oramos. Mas fale em alta voz para que as trevas ouçam o que você está falando. Não se preocupe com quem está do seu lado não, porque eles não vão nem ouvir, eles vão estar preocupados em falar. Enquanto o louvor fala, você tem que falar, você precisa confessar com a sua voz. Coríntios 3 fala para nós: crie, por isto falei. Você traz confissão. Se você crê nisso que eu estou falando, você vai trazer, e uma libertação acontecerá na sua vida. Eu declaro sobre você hoje, que de hoje em diante você viverá uma nova história na sua vida. Se você crê, quem crê nisso aí? Se você crê uma nova história, eu declaro. Senhor, eu declaro sobre estes filhos uma nova história. Eu declaro sobre eles, Senhor. Eu declaro sobre eles, Senhor. E eles estão agora rejeitando aqui, Senhor, toda a obra da carne. E eu declaro liberta em nome de Jesus. Tudo isso que nós renunciamos aqui agora, eles estão renunciando. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam restaurados, fortalecidos. Em nome de Jesus, nós declaramos a comunhão, e o seu nome, declaramos a libertação por completo. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. E é tão belo saber que sou filho, comunhão eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Teu amor nunca falha, sempre
Aleluias. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que ambiente, né? Que ambiente poderoso. Amém? Pai, te damos graças, Senhor. Pai, por tudo aquilo, Pai, que foi produzido dentro de nós, ó Pai. Pai, pela palavra, Pai, por essa libertação, Senhor, dos filhos, Senhor. Pai, de tudo aquilo que nós ouvimos, ó Pai, de tudo aquilo que daqui para frente, Pai, nós praticamos, Senhor. Que a Tua graça, Pai, o Teu favor, o Teu entendimento, Senhor, que foi derramado sobre nós hoje, Senhor. Pai, que possamos, ó Pai, produzir frutos, Senhor, todos os dias, Senhor. Que existe, Pai, uma cidade, Pai, nos esperando, Pai. Existe uma cidade, Pai, esperando, Pai, a manifestação dos filhos de Deus, ó Pai. Assim nós declaramos, ó Pai, a Tua plenitude e o Teu favor, ó Pai, sobre cada vida, Pai. E em gratidão, Senhor, nós celebramos, ó Pai, mais esse dia na Tua graça, Pai. Assim nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Aplauda o Senhor, amém? A gratidão ao Senhor. Aleluia.